Olá pessoal, nessa aula vamos ver na prática um pouquinho sobre as propriedades da transformada de Fourier, e para isso eu vou utilizar novamente o IPython Notebook. Então aqui usando a ferramenta do Colab do Google, e primeiramente vou apresentar aqui a expressão da transformada de Fourier que nós deduzimos anteriormente. E aqui eu vou apresentar uma versão discretizada dela. Nós iremos deduzir com mais rigor esta expressão, como chegamos na forma discreta da transformada de Fourier, mas por enquanto eu vou utilizar a intuição dos alunos para verificar que isso aqui é como se fosse uma representação, uma integração numérica desta integral apresentada aqui em cima. Então, uma representação numérica da transformada original. Então, aqui nós temos uma integral em que o t varia continuamente, e neste caso aqui nós temos uma somatória de intervalos no valor da nossa função aqui em intervalos ΔT, onde ΔT é uma variação discreta, né, ao longo do tempo ou do espaço. E agora este k representa um inteiro variando de menos infinito a mais infinito, de tal forma que k vezes o ΔT dá a posição onde eu estou calculando o valor da minha função. Então é uma aproximação para a nossa transformada de Fourier no domínio contínuo. Então, primeiramente, vamos importar a nossa biblioteca numérica NumPy. Então, todas as manipulações algébricas nós faremos utilizando-se a biblioteca NumPy, e o apelido que nós damos para ela é NP. E a biblioteca gráfica, para visualizarmos os resultados, matplotlib. .pyplot splt. Muito bem. E agora vamos criar duas funções. Uma função que vai representar a transformada de Fourier direta e a outra a transformada de Fourier inversa, que iremos do domínio da frequência de volta para o domínio do tempo ou do espaço. E para isso, então, deixa eu criar mais uma célula aqui de código. Então, vou definir aqui uma função, e eu vou deixar claro aqui que a função que estamos definindo, ela não é eficiente do ponto de vista computacional, mas do ponto de vista didático, eu acho importante apresentá-la aqui. Mais para frente a gente vai ver uma versão que é bem eficiente, que é a transformada de Fourier rápida, o Fast Fourier Transform, que é a FFT. E ela sim, ela é eficiente para a gente lidar com as transformadas de Fourier, tanto direta quanto inversa. Aqui estamos implementando uma versão bem rústica, mas que vai deixar claro para a gente cada um dos termos que estamos utilizando. Então vamos criar uma função chamada de Fourier direta. E ela vai ter 5 argumentos. Um é o espaço, por exemplo, x, aqui eu coloquei t, mas poderia ser o x ou t, x. Um outro que vai representar as frequências, né? Então vou colocar o w. A minha função original, que eu quero fazer a transformada de Fourier em cima dessa função, f. O espaçamento dx entre os pontos da minha função, né? Então, no caso, esse dx é o equivalente a esse ΔT. E o número de pontos que eu tenho no meu vetor, no array que eu tenho armazenado. Ou seja, ao invés de eu ter infinitos termos, eu vou fazer a integração em um número finito de pontos, assumindo-se que, além dessas extremidades, além dos valores discriminados neste vetor, o valor da função é nulo. Então, observem aqui a indentação. Então, tudo que eu escrever aqui com essa indentação está definido dentro desta minha transformada de Fourier. E eu vou definir uma função f maiúscula
maiúsculo, que representa a transformada de Fourier. Então, e eu vou definir ela com um vetor zerado. Então, um vetor com n elementos zerados. E observem que quando a gente faz a transformada de Fourier, nós temos aqui a nossa função, estamos trabalhando essencialmente com funções reais, mas ela está multiplicando uma função complexa. Então o resultado no final vai ser um número complexo. Então eu vou definir aqui a minha f como sendo uma sequência de números reais, mas eu vou somar aqui a unidade imaginária, uma componente imaginária nula. Então 0j. Esse j aqui representa a nossa unidade imaginária. Só para a gente ter uma ideia como que a gente manipula com números complexos em Python, eu vou só para ilustrar, depois eu apago essa célula. Se eu crio uma variável a, se eu coloco 2 mais 1j, então isso que representa que a parte real vale 2 e a parte imaginária vale 1. Eu vou definir, por exemplo, b como sendo 4 mais 2j. Se eu mando ele imprimir aqui na tela a mais b, o que eu tenho no final é 6. Então, a parte real 2 mais 4 deu 6. E a parte imaginária 1 mais 2 deu 3. Então, aqui eu tenho meu número complexo. Então, posso manipular números complexos utilizando esse artifício do J. O Python vai entender que esse J, o número que eu coloco na frente, seria a componente imaginária daquilo que eu estou trabalhando. Bom, esta célula aqui só foi para ilustrar, eu vou jogar fora. Então aqui eu criei um vetor zerado, em que ele é um vetor, em cada elemento do meu vetor é um número complexo, só que tanto a parte real quanto a imaginária estão zeradas. Eu comecei com um valor nulo para a parte real e a parte imaginária. Agora, cada um destes elementos do meu vetor f, ele eu vou calcular o valor em cada um desses pontos para diferentes valores ao longo do vetor com n elementos. Então, primeiramente, eu vou criar um laço for, em que eu tenho o meu i, ele vai caminhar ao longo desse vetor de n elementos. E eu vou fazer o seguinte: o primeiro elemento i, na posição i, vai receber o que eu tenho aqui nessa somatória, o valor da minha função, num certo ponto, f, vezes, agora a exponencial complexa que eu tenho aqui. Então, a exponencial complexa eu vou utilizar da função NumPy. Então, exp, eu vou ter o quê? Na nossa expressão, nós temos e elevado a menos i. Nosso i aqui é 1j vezes o nosso w, que eu dei como argumento da nossa função na posição i, vezes o nosso vetor x das posições, que no caso aqui é o k vezes ΔT. Então, cada uma das posições espaçadas no meu vetor x. Tudo isso vezes o espaçamento dos meus pontos, que no meu caso é o próprio dx que eu coloquei aqui. Só que isso deve ser feito numa somatória. Então, ou seja, cada um dos elementos da minha função f será multiplicado por cada uma das exponenciais complexas nos respectivos pontos do meu vetor. De tal forma que, para eu fazer esta soma, eu uso a função npSum. Então, eu coloco aqui, faço essa soma vai representar justamente essa somatória, e eu estou multiplicando pelo ΔT, que é o meu dx aqui. Por fim, eu vou fazer com que cada um desses pontos seja dividido por raiz de 2π. Então, eu faço, cada um dos valores vai receber ele mesmo dividido por
raiz quadrada SQRT, np.sqrt de 2 vezes π. E assim nós temos a nossa transformada de Fourier. E por fim, eu peço para que esta função retorne a transformada de Fourier. Para o cálculo da transformada inversa de Fourier, é algo semelhante. Vamos definir aqui agora uma função Fourier inversa. E eu uso os mesmos argumentos. No domínio do espaço, x, ou espaço ou tempo. O w, que já seria no domínio da frequência. Agora, no lugar da minha função f, no domínio do espaço, eu vou ter a f maiúscula, que representa a transformada de Fourier. E no lugar do dx, aqui eu vou colocar o espaçamento no domínio da frequência. Então, também no domínio da frequência, a minha transformada de Fourier ela vai estar discretizada. E, por fim, o número de pontos que eu tenho. Então, novamente, eu destaco aqui que esta implementação numérica ela não é eficiente, ela é lenta. Mas, do ponto de vista didático, ela mostra claramente o que estamos fazendo aqui, que é essa representação numérica da integração usada na transformada de Fourier, tanto direta quanto inversa. Então, agora, aqui, o que eu vou obter com a transformada inversa é restaurando a minha f original no domínio do espaço ou do tempo. Então, vai ser f minúsculo, recebe um vetor zerado. Agora, eu quero restaurar apenas no domínio real, eu não quero a componente imaginária. E eu faço o mesmo laço, for i in range, n pontos. E agora, para cada ponto do meu vetor, eu quero, então, realizar a transformada inversa. Então, a expressão é semelhante a essa, só que no lugar do fzinho, eu vou colocar o fzão. E, ao invés de eu ter um sinal de menos, aqui eu vou ter um sinal de mais. E a integração agora não vai ser mais no tempo ou no espaço, vai ser no domínio da frequência. Então, nós vamos ter o fzão vezes np e xp de, agora, o i, que é um j, vezes, agora, vou colocar o w, vezes em cada posição espacial xi. Tudo isso na somatória, então vou colocar np_sum. Então, cada elemento do vetor f vai ser somado, eu vou realizar essa operação para cada termo, ponto a ponto, e no final eu somo todos esses elementos, ou seja, representando justamente a somatória. Tudo isso vezes dw. Agora, um detalhe. Como eu quero retornar para o domínio real, esta operação, eventualmente, eu vou ter uma componente imaginária. E aqui, então, eu forço que o resultado desta operação me retorne um número real. Então, eu vou pegar a parte real do resultado dessa expressão e atribuir a cada ponto de fi. Por fim, eu realizo a divisão de cada um desses elementos pela raiz quadrada de 2 vezes π. E eu retorno, então, a minha função f. Então, aqui acabamos de definir a transformada de Fourier direta e a transformada de Fourier inversa implementadas numericamente. Então, veremos a dedução em detalhes dessa representação discreta da transformada de Fourier nas próximas 2 aulas, quando iniciaremos o estudo da transformada de Fourier discreta e depois entraremos no assunto de transformada de Fourier rápida. Por hora, vamos usar essas representações numéricas das transformadas direta e inversa. E agora vamos avaliar a primeira propriedade da transformada de Fourier, que seria num caso
em que eu tenho um atraso, ou seja, a transformada de Fourier de uma função que ela foi atrasada por uma distância Δx é igual à transformada transformada de Fourier da função original vezes e elevado a menos i ômega Δx, onde esse Δx representa o shift, o deslocamento que eu fiz no espaço. Então, para isso, vamos primeiramente definir o nosso problema. Vamos criar aqui um domínio com 1000 pontos. E o meu vetor x, eu vou usar a função linspace, que ele vai criar, então, um intervalo de valores, e a distância entre dois pontos consecutivos vai ser sempre a mesma, então os pontos estão igualmente espaçados. Então vou definir meu domínio de menos 50 a 50, valores unidades arbitrárias, e eu vou colocar 1000 pontos nesse intervalo, de menos 50 a mais 50. E eu vou definir o meu espaçamento em função dessa definição do vetor, ou seja, se eu vou de menos 50 a 50, o intervalo todo que eu tenho é de 100, e o número de intervalos que eu tenho é justamente o número de pontos menos 1, certo? Então esse aqui é o número de intervalos que eu tenho nesse segmento de 100 unidades. E eu vou criar uma função f, que eu vou escolher aqui como se fosse uma distribuição gaussiana. Então, eu vou criar uma função em forma de sino. Então, e elevado a menos x ao quadrado dividido por um fator que vai controlar a largura dessa minha distribuição. Então, visualmente, eu vou plotar aqui usando a função plot do matplotlib. Então, x por f é justamente esta função em forma de sino. Então, vamos agora calcular a transformada de Fourier desta função, multiplicar ela por uma exponencial complexa, dando um shift, e depois, então, retornaremos para o domínio real, usando a transformada inversa, e vamos ver graficamente qual que foi o efeito. Então, aqui eu vou criar mais uma célula, e nesta célula aqui eu vou definir agora o DW, que é o espaçamento no domínio da frequência em que os meus valores da transformada de Fourier estão discretizados. Aqui eu não vou deduzir a expressão que eu vou mostrar aqui para o espaçamento da frequência. Vamos ver em detalhes por que eu utilizo esses valores. Mas a gente pode lembrar da primeira aula sobre integração de Fourier, em que o espaçamento das frequências era dado como 2π dividido pelo período da função que estávamos avaliando, né? Só para ter uma analogia para o que fizemos anteriormente. Mas aqui eu vou apresentar e mais para frente vamos deduzir claramente por que eu utilizo essa definição para o ΔW, que seria a diferença de duas frequências consecutivas. Então aqui eu vou mostrar, estou apresentando para vocês, mas a dedução eu darei nas duas próximas aulas. Então esse aqui é a definição que eu vou dar para o DW, dado por 2π dividido por n dx, onde o dx é o espaçamento dos meus pontos originais no domínio discreto, e o meu w, então, eu vou colocar como sendo um vetor espaçado em dw, e eu vou centrá-lo, então vou deslocá-lo de tal forma que o centro do meu vetor esteja em 0. A gente vai, eu peço desculpas que a gente não vai apresentar agora os detalhes por que eu utilizei essas expressões, mas nas próximas duas aulas nós vamos destrinchar a razão de como que eu represento, se eu tenho um domínio discreto no espaço ou no tempo, qual que é a representação discreta desse domínio
real no domínio da frequência, né? Então, por enquanto estou apenas apresentando como estou montando aqui numericamente, mas os detalhes veremos nas próximas duas aulas. Então vamos calcular a transformada de Fourier direta. Então faço Fourier direta e aí eu coloco os argumentos. Então primeiro é o x, em seguida é o w, depois a nossa função f, dx e o número de pontos. Muito bem. Agora vou adicionar mais uma célula e a primeira operação que faremos, então, é definir por qual distância nós vamos deslocar a nossa função original. Então, vou definir uma variável chamada shift, que é o quanto que eu vou deslocar a minha função, eu vou definir como 20 unidades. E agora, observando-se essa expressão, né, vamos ver que a transformada de Fourier da minha função deslocada por um certo shift, ΔX aqui, ele é dado pela transformada de Fourier da minha função original vezes a exponencial de menos IW shift. Então, vamos criar aqui uma função SF, então, da transformada da nossa função deslocada, como sendo, então, exponencial, então, NPEXP, de menos I vezes W vezes shift, tudo isso vezes a transformada da nossa função original, que é f. Em seguida, vamos calcular a transformada inversa dessa nossa função SFzão. Então, SFzinho vai ser Fourier inversa, e aí eu coloco os argumentos. E aí, aqui eu vou colocar SFzão dW N. E agora vamos visualizar esta nossa curva XSF. Se eu não cometi nenhum erro, vamos obter agora exatamente a mesma função, só que deslocada de 20 unidades para frente. Então aqui a gente aplicou numericamente uma das propriedades que estudamos, que é calcular a transformada de Fourier de uma função deslocada. Então basta, no domínio da frequência, multiplicá-la por esta exponencial complexa, onde o ΔX representa o shift, a distância que queremos deslocar a nossa função original. Então, observem o que fizemos, recapitulando. Então, nós temos a nossa função original, fzinho, calculamos a transformada de Fourier dela, obtivemos essa fzão. Então, aplicamos a propriedade aqui, então obtivemos a nossa SFzão como sendo a nossa transformada original, fzão, vezes essa exponencial complexa. E, por fim, calculamos a transformada inversa de Fourier da nossa SFzão e obtivemos esta curva. Agora, vamos aplicar a segunda propriedade que estudamos aqui, vendo qual que é a transformada de Fourier da derivada de uma certa função. Então, para eu calcular a transformada de Fourier da derivada, basta eu ter a transformada de Fourier da função original e multiplicar por IW. Então, esse W sendo a frequência, né, angular. Então, para isso, o que vamos fazer vamos definir agora uma função dfzão, que seria a transformada de Fourier da nossa a transformada de Fourier da derivada da função original, e eu vou usar a propriedade que deduzimos, sendo 1j, que é o nosso i, vezes w, vezes a transformada de Fourier. Por fim, vamos calcular a
transformada inversa e voltarmos para o domínio do tempo. Então, df vai ser igual a Fourier inversa, e agora x w, agora no lugar do fzão vai ser o dfzão, dw n. E agora vamos plotar agora x por df, e temos então a derivada da transformada de Fourier. Observem que quando nós temos, eu vou plotar também a função original. Sobreposta. Então nós vemos que neste primeiro segmento até o zero nós temos a derivada positiva. Quando nós chegamos aqui no topo, a derivada é nula, e neste segundo segmento aqui a derivada é negativa. Então calculamos a derivada da função utilizando-se a transformada de Fourier e suas propriedades. O terceiro exemplo que nós vamos ver aqui nesta aula de propriedade da transformada de Fourier é com relação à transformada de Fourier de funções convolvidas. Então nós vimos que a transformada de Fourier da convolução de duas funções, f e g, por exemplo, é igual a raiz de 2π vezes o produto das transformadas de Fourier das funções individualmente. A transformada da função f vezes a transformada de Fourier da função g. E uma aplicação que vamos ver isso é com relação à convolução no estudo de reflexão de ondas acústicas, né? Isso tem uma aplicação importante em geofísica, no estudo da reflexão de ondas sísmicas em subsuperfície, mas isso pode ser aplicado a outros fenômenos acústicos, como, por exemplo, um músico tocando uma música num canto de um salão, e um espectador, alguém que está ouvindo este som, ele vai ouvir o som que vem diretamente do músico, mas também vai ouvir este som que foi refletido nas paredes e no teto, no chão de um certo auditório. Então ele vai ouvir uma espécie de eco, né? Então ele vai ouvir a reverberação e o eco desse som em diferentes instantes, né? Então o que nós vamos ver, eu não vou mostrar matematicamente, mas vou dar um exemplo de que a interação dessas reflexões e o som gerado ou por um instrumento ou pela voz de um cantor aqui, matematicamente é representado pela convolução de duas funções, uma que está relacionada à geometria do ambiente, que seria a nossa função refletividade, e outra que está relacionada diretamente ao som gerado pela fonte, no caso aqui o músico. Então, aqui nós temos novamente as nossas duas funções, as duas bibliotecas que utilizaremos, a biblioteca numérica e a biblioteca gráfica, NumPy a numérica, Matplotlib a gráfica. E aqui, só por curiosidade, cada uma dessas expressões matemáticas eu tenho utilizado a linguagem LaTeX, né, para representação escrita dessas equações matemáticas. E aqui as duas funções que definimos anteriormente, a Fourier direta e a Fourier inversa. E agora vamos definir um vetor, que eu vou chamar de R, que está relacionado à refletividade, a função refletividade, que tem uma relação direta com a posição da fonte e a posição do receptor, né, dessas fontes,
dessas ondas sonoras, e tem uma relação direta também com a geometria, a forma do ambiente onde essa onda está confinada, está sendo refletida. Então imaginem que essa função R aqui ela vai representar uma série temporal, e imaginem que a fonte tenha gerado um pulso num curto intervalo de tempo, um som que durou um curto intervalo de tempo, como se fosse uma pancada, algo que fosse uma concentração muito grande de energia num intervalo de tempo muito curto. E esta onda sonora se propagasse em todas as direções. Em cada momento que eu ouvisse essa pancada, é o momento em que esta onda ou ela chegou diretamente da fonte até o receptor, ou ela foi refletida nas diferentes interfaces. Então, essa função, esse vetor R, ele vai guardar para mim a informação ao longo do tempo dessas reflexões e reverberações da onda sonora nas diferentes paredes e teto do ambiente onde eu estou ouvindo este som. Então, isso tem uma analogia direta também ao que é feito em sísmica. E aqui eu vou apenas ilustrar matematicamente num caso hipotético. Então vamos definir aqui o nosso vetor. Primeiramente vamos definir o número de pontos que vamos adotar. Neste caso vamos assumir, por exemplo, 1000 pontos e um espaçamento temporal de 0.1, poderia ser, por exemplo, 0.1 segundos, em que eu estou armazenando essa informação. E o meu vetor R, então, eu vou inicializá-lo zerado com esses 1000 elementos, e eu vou colocar arbitrariamente na posição 400 desse vetor, eu vou colocar um valor 1 dividido pelo espaçamento, de tal forma que o produto do valor pelo espaçamento vai me dar um valor de 1. Então, 1 dividido por dx vezes dx vai me dar 1. Num outro ponto, por exemplo, na posição 200, eu vou colocar exatamente o mesmo valor. E na posição 100, coloco outro pulso. E mais um aqui, vou colocar em 350. Então, digamos que em cada um desses pontos represente o momento em que essa reflexão foi captada pelo receptor. Aqui eu coloquei com a mesma amplitude, mas poderíamos colocar em amplitudes diferentes. Então vamos ver graficamente o que isso representa. Então, digamos aqui o x é o nosso tempo, e o R é nossa função refletividade. Não definimos ainda o x. O x aqui então representa o tempo, então vamos definir como sendo, usando a função arrange, de n pontos vezes dx. Então nós temos aqui a nossa série temporal. Então inicialmente eu comecei a gravar o som, e aí um certo tempo depois do som ter sido emitido, eu recebo uma pancada, eu ouço essa vibração. Depois de 20, vamos dizer, segundos, eu recebo outra, e aqui em 35 e depois em 40. Então, esse aqui representam os momentos em que as reflexões em todo o auditório foi captado por um sensor que estava em uma certa posição. Por exemplo, aqui. Coloquei arbitrariamente, só para representar a série temporal. Então imaginem que este som ele foi gerado num pulso em que a energia estava concentrada num intervalo de tempo muito pequeno, de tal forma que eu só observo aqui estes picos. Agora observem que agora eu vou ilustrar, por exemplo, um caso de um som que ocorreu num intervalo de tempo maior, por exemplo, uma fala, um trecho de uma música. Então vamos inventar aqui uma outra função f, de tal forma que ela represente uma oscilação que perdure por um intervalo de tempo. Então eu vou
criar uma função que é dada por uma exponencial, por exemplo, na verdade uma gaussiana, que é multiplicada por um seno. Vamos visualizar esta curva. Então, agora imaginem que o som gerado pela fonte não é um pulso instantâneo, mas é uma palavra ou um trecho de uma música. Então, algo que perdurou, nesse caso, por, digamos, uns 15 segundos, assumindo que esse eixo aqui está em segundos. Então, eu vou mostrar para vocês o que aconteceria quando nós fazemos a convolução dessas duas funções, a f, né, com a nossa função r. Então, para isso, vamos então calcular a f, que seria a transformada de Fourier da f. Então, vamos usar a nossa função Fourier direta. E aí, os argumentos que nós temos, x, o w, que ainda não definimos e temos que definir novamente aqui, f, dx e o n, onde o nosso w dw é dado por 2 vezes π dividido por n dividido por dx, e como eu disse, vamos ver detalhes do porquê desse espaçamento nas próximas aulas, e o nosso vetor dos valores das frequências dado por np_arrange. Então essa função arrange, ela vai criar um vetor variando de 0 até n-1, e eu multiplico esse vetor agora por dw e centralizo ele dividindo tudo por, subtraindo n dw sobre 2. E vamos agora calcular também a transformada de Fourier da nossa função r. Vou chamar de r, recebe Fourier direta x de w, nossa função original é o r, dx n. Muito bem. E aqui nós temos as duas transformadas de Fourier. Agora vamos criar uma nova função que é dada pela que nós gostaríamos de ver como se fosse a convolução a transformada de Fourier da convolução de f com r, que pela propriedade que deduzimos na aula anterior pode ser escrito como raiz quadrada de 2π vezes a transformada de Fourier da f vezes a transformada de Fourier da g. Então, nós já temos as transformadas de cada uma delas, no caso a f e a r, basta agora a gente ter, então, np sqrt 2 vezes np vezes f r. E agora basta nós calcularmos o h, que seria a transformada de Fourier inversa. Então, Fourier inversa da nossa h. Então, x, w, h, dw, n. E agora vamos plotar a x por h. E nós temos agora o que seria captado pelo nosso receptor, caso ao invés de eu ter uma pancada instantânea, eu tivesse uma palavra, um trecho de uma música que durasse mais alguns segundos. Então, nós vemos que o receptor ele ouviria essa palavra repetidas vezes, de tal forma que eu tivesse esses ecos reproduzidos ao longo do tempo. Então,
o sinal que seria captado pelo sensor, ele é representado pela convolução destes dois sinais. Este que está diretamente relacionado à geometria do ambiente em que esse som foi gerado, e outro que é propriamente o sinal que foi gerado, a fonte, né? No caso, uma fonte não representando um pulso instantâneo, mas uma fonte que perduraria por algum intervalo de tempo. E então aqui nós temos uma aplicação também da transformada de Fourier, que é então estudar sinais que foram convolvidos, nesse caso ondas sonoras. Mas o que é interessante é que nós podemos fazer a operação inversa aqui. Então, digamos que eu tenha apenas este sinal, então como se fossem as palavras, os ecos das palavras repetidas aqui 4 vezes, sendo que o último sinal aqui ele está sobreposto, então eu tenho uma palavra em cima da outra aqui. Mas eu tenho a curiosidade de ter a informação sobre a geometria do ambiente, ou seja, se eu tenho um certo sinal que foi emitido numa posição aqui do palco, quantas vezes e com qual amplitude eu ouviria esse sinal se eu estivesse sentado neste ponto, ou seja, uma informação relacionada à geometria do auditório em que eu estou. Então, a informação da palavra em si que foi cantada não é do meu interesse, eu queria remover essa componente e eu queria observar exatamente as características de reflexão da onda do ambiente onde eu estou, ou seja, eu queria restaurar esta minha função R, né? A partir deste sinal e conhecendo-se a palavra que foi dita, que é a nossa função F. Então, nós podemos realizar a operação inversa. Então, vamos chamar de R2, então a nossa função que eu quero restaurar, digamos que eu não conheça ela, eu posso realizar a operação inversa. Então, eu posso, por exemplo, isolar aqui o meu R, né? Então, como que eu obteria o nosso R2 aqui? Basta eu pegar o meu H e dividi-lo por raiz quadrada de 2π vezes F. Então, raiz quadrada de 2π vezes F. Esta operação que estamos fazendo é justamente a deconvolução. Então, a convolução seria a operação direta, a deconvolução seria a operação inversa, em que eu quero, de alguma forma, me desvencilhar de uma das componentes que foi convolvida. Que, se eu fosse tentar fazer essa operação no domínio do tempo, do espaço, isso ficaria, no caso do tempo, nessa aplicação acústica, seria difícil de a gente conseguir fazer isso. E no domínio da frequência é como se fosse apenas uma divisão. Então eu tenho o sinal convolvido e eu realizo esta divisão para obter o sinal de interesse. Então, depois desta operação, eu vou obter o Rzinho2, que seria, eu faço a operação inversa agora, calculo a Fourier inversa, e aqui eu utilizo XW, no caso aqui eu tenho o R2 no lugar do Fzão, DW, N. E agora vamos visualizar graficamente o nosso R2 e restauramos a nossa função R. Então observem que, olhando este sinal aqui, eu não conseguiria, ficaria até difícil de perceber que eu tenho, em qual momento que eu recebi a sobreposição desses dois pulsos aqui, justamente porque as palavras se sobrepuseram, mas conhecendo-se o sinal individual da palavra e a operação no domínio da frequência, eu pude restaurar a minha função refletividade, a minha função R original. Então aqui é só uma palhinha do que seria de uma das aplicações da transformada de Fourier e a manipulação de funções no domínio da frequência. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço.